santo, santo é o Senhor. 1 Samuel 16, no capítulo 16, versículo 1. Então, como a palavra de Deus é santa, ele pede reverência. Reverenciar o Senhor é você se levantar para mim, não, para Deus. Você se levanta para ouvir a palavra de Deus, não é a voz do homem. O homem aqui sou eu, mas estou sendo usado pelo Espírito Santo do Senhor. Reverenciar a Deus é você ter obediência com Deus. Se você não reverencia a Deus, Deus também te olha da mesma maneira. Não adianta, porque a palavra de Deus é santa. Se Jesus chegasse aqui agora, como ele está na glória, chegasse cheio de glória, todo mundo ia dobrar um joelho. A palavra de Deus é santa. E palavra santa temos que reverenciar. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Olha só aqui essa outra palavra, presta atenção. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei. Enche o teu vaso de azeite. O Senhor, ele fala para encher o vaso de azeite. O que é o azeite do crente? É o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Um crente vazio do Espírito Santo é que nem um carro sem gasolina. Você bate a chave, ele só faz brincar, e não pega. E quando ele vem a pegar, ele nos tomba. Tem que levar no tombo. Vira esse. Deixa o Espírito Santo derramar do poder dele para a luz se encher. Isso, amém. Então o carro sem gasolina ele não pega. Empurra, aí tem que botar uma ladeirinha para dar um tombo para ele sair pegando aos poucos. É o crente sem o Espírito Santo. É o crente vazio. É o crente que não ora, é o crente que não busca, é o crente que não chora, é o crente que não se humilha para Deus, que não busca Ele diretamente. Aleluia. A sua importância como vaso de Deus, olha só, é muito bom para o crente quando você sabe a sua importância como vaso. Primeiro, em Atos 9, do capítulo 9, versículo 15, diz assim: este é para mim um vaso, olha para aí, este é para mim um vaso especial, um vaso cheio. Este é para mim um vaso. Segundo, temos porém este tesouro de vaso de barro, segundo Coríntios 4:7. O que é um vaso de barro? O que é um crente ser um vaso de barro? Um crente, para ele ser um vaso de barro, ele tem que ser humilde. Ele tem que mostrar a humildade dentro dele. E a humildade que Cristo mostrou quando estava aqui na terra. O Filho de Deus humilde. Um vaso de barro. O vaso que veio de Deus. Deus encheu após ele ser batizado por João Batista. O Espírito Santo encheu a Cristo. E ele foi cheio do Espírito Santo como homem aqui na terra. E ele continuou sendo humilde. Um vaso de barro. Humilde. O homem foi feito de onde? De quê? Do barro. Não foi do pó da terra, não, barro. Jesus misturou e aí fez aquele homem. Então ele continuou, ele tem que ser humilde, porque ele foi feito, olha, do barro. Ele ainda continua sendo barro. E vai voltar para o barro, pó da terra. Terceiro vaso, preparado para toda boa obra, segundo Timóteo 2:21. Um vaso preparado para toda boa obra. É um vaso que a todo momento está fazendo a obra de Deus.
A todo momento ele está segurando na rocha. Ele está pregoando a palavra. Ele está levando o folheto, está ganhando alma para o Senhor, saqueando o inferno. É um vaso preparado para uma boa obra. Não é um vaso de qualquer jeito. Ele tem que estar preparado em posição, condição e conteúdo. Posição, eles têm que estar sempre na posição de Deus. Condições, está sempre dentro das condições que ordena a palavra. Santificado. E tem a outra parte aqui que nós vamos ver com conteúdo. Está cheio do conteúdo. O conteúdo do vaso. Quando o vaso está ali, foi lapidado. Quando o vaso foi queimado, preparado para ser cheio do conteúdo, ele é cheio do Espírito Santo, do azeite do Senhor. É o conteúdo do vaso. É assim que é o vaso. Aqui em Ezequiel 2, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz assim: põe-te de pé, e eu farei contigo um vaso de honra. Põe-te de pé. Foi o que foi ordenado para Josué. Tinha que se levantar para marchar, não é isso? Josué se levanta para marchar, ele: põe-te de pé, Josué, e não temas que eu sou contigo. Aleluia! Põe-te de pé, não baixe a cabeça para o inimigo. Não é tempo de baixar a cabeça. Quarto, em Romanos 9, capítulo 9, versículo 21, diz assim: vaso para a honra. Para a honra. Existe vaso de honra e vaso de desonra. Os de honra está sempre de pé, está sempre ali à disposição do mestre, que é Jesus. E os vasos de desonras, não. Ele não está. Ele não está preparado. Toda vez que você chama: hoje não posso, eu não estou preparado. Vamos ali, mas eu não me preparei, mas eu não fiz isso, eu não orei, e não sei o que, e assim continua. É de desonra. Porque Deus diz: fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido. E depois você tem que marchar. Se já for revestido, vai ficar parado? Vai ficar parado como? Cadê a boca santa que Deus consagrou? Para falar, para convidar alguém para vir para a igreja, para levar o folheto, para entregar, para saquear o inferno. Não importa se você gosta daquela pessoa que ele está fazendo, que não está fazendo na esquina. Fala de Jesus para ele. Porque quem vai fazer a diferença não é você não, é o Senhor Jesus. Fala de Jesus para ele. Meu filho, busca Jesus, que ele está voltando. Saia desse negócio. Isso não está certo. Às vezes Deus manda você falar, você olha, fica até com medo. Eu não vou nem falar, tá na esquina, estou muito doido, eu não vou falar. Não é assim não, vai lá e fale. Porque quem vai contigo é maior do que quem está lá. Glória a Jesus. Um fato que mostra quando o vaso tem valor está em Daniel, no capítulo 5 e do versículo 3. Quando um rei morreu, porque profanou os vasos tirado da casa do Senhor. O rei profanou os vasos do Senhor, falou mal dos vasos, e esse rei foi consumido. Esse rei foi tragado, porque Deus não se agradou. E ai daqueles, olha só, ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor. Ai daqueles que falem dos ungidos do Senhor. Ai daquele que faça pouco caso dos ungidos do Senhor. Não pense que Deus olha, que os olhos de Deus, Ele não está vendo todas as coisas, não está vendo. Ele está sondando os corações. Todos os pecados têm suas consequências. Eu vou pecar, eu vou falar, vou ficar quietinho, está dentro de mim, ninguém viu, ninguém sabe, e o que eu tenho aqui é isso. Ei, você não está entendendo. Deus sonda teu coração e o meu. Ele sabe o que você pensa até o dia da tua morte. Ele sabe o que você pensou muito antes de você ter nascido. O que você já pensava dentro da barriga da tua mãe, ele já sabia. Quando foi criado, olha, a mente do homem, ele sabia de tudo, ele sabe de tudo. E muitas vezes a gente faz pouco caso. Deus ordena, fica ali, ajuda ali, faz ali isso, e fica aí: eu não posso, eu já não estou gostando dessa ideia.
Esse negócio de ficar aqui cuidando de ninguém, falando de Jesus para ninguém, abraçando todo mundo, isso não dá certo. Cuidado, viu? Cuidado, porque Deus está te olhando. E não adianta, porque mais cedo ou mais tarde ele vai, ó, dar um apertozinho gostoso. E vai doer. Beliscãozinho de Deus dói. Deus me deu um beliscão que eu caí foi duro. Eu caí duro. Deus me deu um beliscão muito gostoso que eu caí duro. Caí duro, caí morto. E ele me levantou. Glória a Deus. Mas antes tinha que me dar um beliscão. Eu chorei. Eu sofri. Eu hoje estou aqui, sabe por quê? Porque um preço grande eu paguei. Um preço grande eu paguei. Deus fez eu pagar um preço grande porque eu adorava o inimigo lá fora. E Deus disse, quando você estava adorando, agora tu vai pagar meu preço para poder me adorar. E Deus primeiro ele prova no fogo. O crente fiel tem que ser provado. Não é de qualquer jeito. Tem de ser provado. Glória a Deus. Olha só. Por que que Deus zela e cuida de nós que somos vasos? Por que é que Ele cuida? Por que é que Ele zela? Primeiro, o preço pago pelo vaso, Paulo afirma que fomos comprados por bom preço. 1 Coríntios 7,13. E está também Apocalipse 9, ou 5, 9. Também se encontra no livro de Pedro 1, 18 e 19. Vasos que foram selados pelo Espírito Santo, Santo de Deus. Efésios 1, 13. Primeiro, propriedade exclusiva de Deus. Todos que foram selados pelo Espírito Santo de Deus é propriedade exclusiva de Deus. Muitas vezes nós somos selados e estamos dizendo, eu faço o que eu quero. Ah não, eu vou seguir o que fulano mandou. Não, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou dizer, se Deus está mandando fazer isso, aí eu vou fazer o que eu quero, o que vem na minha mente, o que tocou na minha mente. E nem vou orar para Deus, para ver se realmente foi Deus que falou comigo para eu não fazer. E Deus está falando que o vaso que foi selado é propriedade exclusiva de Deus. Romanos 8, 9. Todos os vasos selados por Deus é propriedade exclusiva de Deus. Quando não quer trabalhar para papai, quando deixa de fazer a obra de Deus, sabe o que Deus faz? Quando ele não dá um beliscão legal e ele vê que a pessoa quer sair da presença, ele leva. Vou te dizer uma coisa, muitos jovens são mesmo na igreja, em várias igrejas, vão ser arrebatados. Você vai ter na igreja assim, daqui a pouco, 8 dias, aquele jovem Sãozinho, ele faleceu. Foi Jesus que levou. Por quê? Porque ele queria desviar da presença de Deus. E muitas vezes o jovem, a maioria do jovem, ele está na igreja e está na rua. Quando ele encontra alguém lá fora, a amizade dele, ele muda o caráter dele. Ele esquece da igreja que ele está servindo e vai andar com os amigos. E Deus está vendo isso, está olhando, está ouvindo as conversas. Aí Deus vai e leva. E a gente vai ficar chorando. Mas por que aquele jovem que estava na igreja e não sei o que? Deus tem um propósito com ele. Ele não está seguindo, Deus vai levar. Deus vai levar. Na casa existe vaso de honra e desonra. Agora a gente se pergunta assim, qual é o tipo de vaso? Qual é o tipo de vaso que nós somos? De honra ou desonra? Honra ou desonra? Olha só. O vaso de honra, ele é um vaso cheio do Espírito Santo. Ele obedece. Ele ouve e obedece. O vaso de desonra, ele ouve e não obedece. O pastor fala, ele ouve e não obedece.
A palavra fala, ele ouve, mas não obedece. Não obedece. E vaso de desonra não dá frutos. Não transborda. Porque o vaso de desonra, ele pode estar trincado. Ele pode estar furado. Ele pode estar partido. Vaso cheio. No Salmo 23, no versículo 5, fala de vaso cheio. Primeiro, a dinâmica da igreja primitiva dependia de crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. A igreja depende de gente cheio do Espírito Santo. Glória de pessoas e vasos cheios do Espírito Santo. Para que ela cresça. Para que a unção de Deus desça sobre a igreja. Aleluia. Domingo, eu estava no monte. Tinha 3 igrejas, tudo jovem. 22, 23, 25, 17, 18. Essa idade, essa faixa etária de idade. Tinha muito jovem, eu cheguei ali, comecei a orar. Minha esposa foi lá do lado. Eu orei, depois a gente fizemos uma. Daqui a pouco, olhei para um lado e para o outro. E aí demos a mão e eles começando a louvar. Eu ali, eles lá louvando. Desde quando eu cheguei, aquele jovem louvava. Aquele jovem estava louvando e eu olhava assim, glória a Jesus. Que tão lindo esse pessoal se louvando ao nome de Jesus. E muitos ali, daqui a pouco o Senhor disse, ei, chama todo mundo para aqui agora. Chama aquele jovem todos. Eu disse, como é que é? Chama todos. O Senhor disse, chamei todos vocês aí, vem cá. Aí veio aquele jovem tudo. Quando faltou pelo menos 10 metros para chegar perto de mim, o Senhor disse, para. Eu disse, para aí. Levante a mão assim todos vocês. Levanta. Porque Deus hoje aqui quer comunhão. Deus não quer negócio assim, um lá, outro cá, não. Deus quer todo mundo junto. Nesse monte aqui tem que acontecer um milagre. E na hora que eles levantaram as mãos, aí o Senhor disse, levanta a tua filha. Eu levantei. Aí eu disse, agora, enche, Senhor, todos eles agora. Enche do teu Espírito agora. E começou aquele jovem pular. E começou aquele jovem falar. E começou o jovem tudo entrar na língua, a língua repartida de fogo. E começou o Espírito Santo batizar naquele lugar. Glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos ali, tinha gente rodando, tinha gente caindo, tinha gente se falando, tinha gente pulando, tinha gente dizendo Jesus quando fogo, e quando não sei o que pulando, e lá só via gente caindo na areia. Foi uma bênção de Deus, porque quem estava ali não era o homem, quem estava ali é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente louva, quando a gente abre o coração para Deus, quando a gente busca Deus de toda a nossa alma, a gente encontra. Deus abre o céu, Deus abre o primeiro céu, o segundo e o terceiro, e desce o Espírito no lugar. É assim que Deus faz. Então eu vi a glória de Deus. Eu imaginei, eu não estava lá no Pentecoste, mas eu imaginei naquele momento o Pentecoste descendo e acontecendo a mesma coisa naquele monte ali do Siep. E depois Deus disse, agora junta todo mundo e dá as mãos. Foi maravilha a comunhão daquele povo que estava ali, que eu nem conhecia nenhum deles, mas o Senhor conhecia e conhece. E ali Deus disse, olha, vai sair daqui pastor, vai sair daqui missionário, vai sair daqui levitas, vai sair daqui evangelista, vai sair muitos vasos honrados aqui no meio desse povo. E eu falei com eles, Deus está falando assim, o Espírito Santo está ministrando dessa maneira. E foi uma bênção naquele domingo passado. Eu disse ali tão cheio e tão leve assim, sabe? Na hora que aí o Senhor mandou fazer o seguinte, fecha o olho, falei com todos os jovens, fecha o olho e depois olha para o céu. E depois de olhar para o céu, olha para o monte e veja o que vocês vão ver. Sabe o que eles viram? O mesmo que eu vi. Quando eu fechei o olho, disse, Senhor, derrama tua gota do sangue, Jesus. Que eu olhei para o céu estava todo vermelho. Quando eu olhei para o monte estava todo vermelho. E todos eles viram. Todos eles viram. Ele disse, estou vendo um monte vermelho. Eu digo, é o sangue de Jesus descendo aqui nesse lugar. Foi o sangue de Jesus descendo. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha dessa maneira. Em Atos 6:3, a ordem era escolher gente cheia do Espírito Santo para o trabalho.
A ordem era escolher, no livro de Atos está falando. Em Atos 6,3 ele fala que temos que estar cheio, pronto para a obra. Se ele quer que escolha vaso cheio. Em Atos 9,17, Paulo começa a carreira cristã sendo cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele era Saulo, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, que ele encontrou com Jesus, ele foi cheio imediato, ele começou a carreira dele cheia do Espírito Santo. E daí pronto, não parou mais. Mas não pense que o homem, o vaso de Deus cheio do Espírito Santo, não passa por prova, não passa. Porque nós passamos pela prova para ser provado pelo fogo de Deus, para mostrar para Deus que nós somos obedientes a Ele. Porque se não tivesse prova, Jesus não estaria aqui pagando nosso preço, não viria aqui para pagar nosso preço. Vê a prova que Jesus passou. Vê a prova. Em Atos 10, do versículo 44, diz assim: a ministração da palavra proporcionou um derramar do Espírito Santo. A ministração da palavra. Naquele monte foi a ministração da palavra e do louvor. Através dos louvores nós chamamos a atenção de Deus. Eu imagino no Pentecoste muita gente louvava, muita gente clamava, muita gente pregava, muita gente gritava e clamando o nome do Senhor. O Espírito Santo, logo Deus abriu o céu e o Espírito Santo desceu sobre aquela pessoa. Quando a igreja clama, a igreja ora, a igreja jejuma, quando a igreja louva, o Espírito Santo derrama sobre a igreja. E tem igreja que não acredita no Espírito Santo, não. Tem igreja que não acredita no mover do Espírito Santo, não. Esse negócio é do homem sacudir. Você não está sendo queimado pelo fogo de Deus que você está falando. Você poderia ficar quietinho com a boca fechada do que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Eu estava no monte e tinha duas pessoas blasfemando. O Senhor me disse: aquelas duas que estão ali, está blasfemando contra o Espírito Santo. E diga assim, olha. Aqueles que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não terá perdão. Deus não perdoará. Imediatamente as duas pegou a Bíblia e desceu. Não ficou um segundo mais no monte. Porque o Senhor me mostrou. Estava vendo mover e ficava falando. Será que tem gente que não acredita no Espírito Santo. E que não acredita no Espírito Santo de Deus, não é de Deus. Não está com Deus. Porque o mover vem através do Espírito. Quando Jesus fez o homem, ele soprou um Espírito dentro do homem. Mas depois daquele Espírito veio o Espírito Santo para batizar. E o Espírito Santo mover é muito lindo. Quando você sente um toque do Espírito Santo, você sente fogo sair das tuas mãos. Você sente seu corpo levitando da terra para o céu. Você sente o calor, você sente uma tontura assim, que ele envolve completamente. E aquela tontura você fica ali, olha. E se você fechar o olho, ainda começa mais forte ainda. Se você estiver no monte orando e fechar o olho e começar assim, daqui a pouco você sente o poder de Deus de fazer isso. Ele te toma por inteiro. Porque o poder de Deus é como um vento. O Espírito Santo é como um vento. Sopro de Deus. Deus te enche. Eu senti isso. Quando eu vi, eu estava rodando sozinho. Hoje mesmo eu estava rodando sozinho no monte. Eu digo, eu vou cair, o monte rodava assim, eu vi o monte fazer isso. E eu não abri o olho não. E eu quero abrir, eu digo, não abro não. Vou cair mesmo, eu sei que eu vou cair, mas vou ficar rodando. Não tem ninguém aqui do meu lado. Eu fiquei rodando sozinho assim. E rodava. Eu, segura Jesus. O negócio é estreito. E eu disse, eu pensando que a missionária está me olhando, fica perto a missionária, que eu vou tentar caindo aqui. A missionária, quando eu olhei, ela estava de joelho. Eu disse, ela nem viu. Ela estava no espírito ali, que ela estava já orando. Nem viu, eu podia ter caído lá embaixo do monte. Eu podia sair rodando. Põe o negócio foi estreito, comecei a rodar no meio. Ainda bem que eu vou pro meio, eu fico no meio porque é longe. Daqui até chegar lá tem muita terra para andar. Quando a pessoa diz que é muito forte o poder de Deus. Quando você chora, se humilha na presença de Deus, você sente mesmo o céu. Olha, você quer ver uma coisa que você está orando, o que acontece? Parece um redemoinho assim, ó. Abrindo assim, ó. E depois você olha para o céu, parece que está abrindo o céu. Parece um redemoinho, parece que Deus faz um canal assim, sabe? Parecendo assim
o que leva a ter é muito forte. É muito forte mesmo. Glória a Deus. Quem pode impedir alguém de ser cheio do Espírito Santo? Apocalipse 2:4. Olha só. Onde está? Olha só. Trinca. Olha só. Onde está trinca? Esta trinca. Quem pode impedir? Por que essa trinca? Porque o vaso que está trincado, ele pode ser impedido de ser cheio. O vaso que ele está furado, ele não pode ser cheio, porque vai derramar. O vaso que está quebrado, ele não transborda, ele derrama. Então não pode ser cheio. O vaso tem que estar perfeito. O vaso tem que estar sempre, olha, seguro. Sempre moldado por Deus. Para que quando Deus derramar do óleo do Espírito, do azeite do Espírito, não saia. Não transborde, quer dizer, transborde, mas não derrame. E ele possa ser cheio do Espírito Santo. Olha só. Quando o vaso está quebrado, ele também pode ser impedido. Quando o vaso está sujo, eu vou explicar como é que o vaso está sujo. No livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 27, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caído, parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda a imundície. Escribas e fariseus. Deus está falando daqueles que andavam com Jesus, só observando, que observa os profetas de Deus falando a palavra e que murmura, e que desfaz da palavra de Deus. E ele chama de escribas e fariseus, hipócritas, que ele chama até de raça de víbora, hipócritas. Olha só, e está cheio de ossos de morte e toda imundície. Estes são vasos sujos. Existe o quebrado, existe o partido, o rachado, o trincado, mas existe o sujo. O sujo, a sujeira sai pela boca, só fala mal do próximo. O sujo só tem a língua para poder criticar, só tem a boca para falar mal, mas para falar bem não fala, para abençoar não abençoa. Ah, que isso não presta. Rapaz, para de falar da vida dos outros e busca a Deus. E olha uma coisa, que quando o dedo aponta, 3 está voltado para a pessoa. Não adianta apontar não, porque 3 está voltando dizendo, se enxerga, olha para trás de onde eu te tirei, antes de falar do próximo. Olha de onde eu te tirei da lama negra, que tu estava mexendo. Parar de falar. Parar de falar é andar na presença de Deus. É deixar a sujeira do mundo de fora. É apartar da sujeira do inferno. Isso. Que a pior coisa hoje em dia é quando Deus manda a gente orar. Deus ordena que a gente ore, que a gente profetize palavras de bênção, e a gente não ora e nem profetiza as palavras de bênção. Só aprendemos a julgar. E julgar não ficou para a gente não, é para Jesus. Julgar ficou para Jesus. Posso ver o que for, mas eu vou dizer, se arrependa. Eu não vou julgar. Tem muitos vizinhos meus que bebem tudo, está ali jogado e tal. Tem uns que usam até droga e tudo mais. Eu disse, eu não vou julgar. Se arrependa, porque é o caminho de morte. Se arrependa, porque Jesus está voltando. E tu não vai subir não, viu? Sujo assim, não vai nem passar, nem da primeira, porque nada, não vai nem chegar nem perto da porta. Não vai chegar não. Porque Deus vai dizer, aparta-te de mim para o fogo eterno, que eu não te conheço. Se você não aceitou, não quis aceitar Jesus, Jesus vai falar muito isso. Vai falar muito lá no céu, aparta-te de mim que eu não te conheço. Aparta para o fogo eterno. Imagina, o fogo eterno não se apaga nunca, as dores. Não se apaga nunca. Deus não conta com homens vazios. Não. O homem vazio, Deus não está contando com esse homem, porque ele não tem nada de bom para semear.
O cesto dele vai vazio sempre, vai que nem aquelas folhas que o vento bate, espalha. Não vai funcionar. O crente vazio não segue Jesus de perto. Pedro seguia Jesus de longe. Olha. Ele está vazio do Espírito Santo, não. Jesus vai morrer, eu não vou dar nada. Ele é filho de Deus, ele vai morrer, eu não vou morrer, não. Pedro assim. Tem muita gente que segue Jesus de longe. Lê a Bíblia, mas não fala da palavra dele. Pega a Bíblia, folheia, ora, jejuma, mas chega ali, olha. Quando vê uma pessoa que Deus manda falar, passa por fora. Eu vou passar por aqui. Porque se eu passar por aqui e não me ver, Deus diz, não fala da minha palavra. Fala da minha palavra. Você está que nem Pedro, eu passando por fora? Está querendo andar por fora e eu te dei a palavra? Olha para aí, você não lê a Bíblia não, é? Você não vê o que Pedro fez não, foi? Eu te ensinei a minha palavra, pregoar a minha palavra. E de pregai a toda criatura. Você não leu? Você não aprendeu? Por que não levas? Aprendeu para ficar só para dentro de casa, para os filhos? Para a parentela só que já conhece? Ou então para até as irmãs da igreja? A palavra de Deus está dizendo isso para você. Diz que você vai ganhar uma casa, viu? Você vai ganhar um carro amanhã. Olha, vai ganhar uma aliança nova. Essa palavra é boa. Mas não está dizendo, vai buscar aquele que está lá esperando, olha, ouvir a palavra. Aí fica profetizando ali, profetizando aqui para a pessoa que já conhece. E a pessoa que está recebendo fica dizendo, estou muito cheio da sua conversa. Você está pensando que está me enganando, né? Você está querendo fazer média comigo, deve ser, está interessado em alguma coisa para fazer essa média. Para de fazer média. De querer entregar suas profecias que Deus não mandou. Ah, não, aqui ó. Vai na palavra, aí para assim, ó. Deus vai na palavra e diz assim, ele olha a palavra assim, abre e ainda corre a Bíblia. Peraí que eu tenho uma palavra. Não tem nada. Peraí que eu tenho uma palavra, eu vi lá ontem. Aqui, ó. Eu vi lá ontem, disse assim, deixa eu ver, peraí, passei. Acho que eu estou aqui, aí acha. Deus manda te dizer, filha, que ainda este dia, essa semana, alguém vai te entregar um envelope com dinheiro. A mulher, é mesmo? Aí, rapaz, ela já sai dali doidinha. É mesmo. Eu recebi o envelope. É o envelope. É minha luz, é minha água que eu vou pagar, minha filha, é isso mesmo. Aí acontece, passa uma semana, não acontece, passa 2, não acontece. Aquela infeliz me entregou tudo errado. Tudo errado. Porque Deus não mandou ela entregar, ela foi fazer a média. Se ela pegar a palavra e levar para aquela pessoa que não conhece, e em vez de entregar a profecia, vai entregar uma coisa. E fica procurando. Quando você vê uma pessoa procurando 10 vezes na Bíblia, é uma mentira. Ali tem coisa errada. Aqui, peraí que eu vi. Aí cata a Bíblia toda e não acha, mas acha uma. E com aquela que ela acha que agrada a ela, que vai agradar aquela pessoa que ela entrega. Essa aqui, achei. Mentira, você não achou nada. Isso é coisa do diabo que está querendo jogar mentira lá, dizendo que Deus falou, o que Deus não falou. E ai daquele que fale o que eu não falei, que diga que eu falei, que eu não falei. Ai daqueles que digam que eu falei, eu não falei. Por isso que não dá. Então pronto, Deus está mandando levar uma palavra, está levando profecia. Quando Deus manda uma profecia, Ele garante, entrega e se cumpre. A profecia se cumpre, a profecia de Deus. Crente vazio não trabalha com a verdade. Lucas, no versículo 56. Não trabalha com a verdade. Crente vazio nega seu compromisso com Jesus. Crente vazio só pega no tombo. Se pegar, que nem carro. O perfil do crente cheio está em Atos 6, 15. Ocupado com o serviço do reino, tem o brilho do Espírito Santo em si, tem os olhos espiritual fixados no céu, possui visão da glória de Deus. Olha só. E aí ele vê a prova e vence a prova olhando para ela, e olhando para a prova e olhando para Jesus. Ele passa pela prova só olhando para Jesus. Ele não desiste, não vai para o direito nem para a esquerda. Pai, eu estou passando essa prova, mas o Senhor está comigo. Pai, estou passando por isso, mas o Senhor está comigo. Deus, está acontecendo uma coisa na minha família, mas o Senhor está comigo. Olha, Pai Santo, a minha família está assim, mas o Senhor está comigo. Meu filho está assim, mas o Senhor está comigo. O meu filho está se levantando, mas o Senhor está comigo. É assim
passa pela prova e dizendo para Deus: o Senhor está comigo. Eu não temerei, porque quem vai comigo é o Senhor. Estou passando com a prova no trabalho, o Senhor está comigo. Estou com um problema sério, o Senhor está comigo. E o Senhor, Ele está com aqueles que buscam. Aquele que passa a prova e não reclama. Aquele que está na prova e não murmura. Pode se levantar o que for. A primeira coisa que o inimigo faz para tirar a pessoa da presença de Deus é invadir na família. É tentar usar seus próprios filhos, a família, para botar a esposa contra a outra, filho e tudo mais, para tirar da presença de Deus. Mas antes que o inimigo se levante dessa maneira, ou que venha se levantar, você tem que dizer: Jesus está comigo. Pode se levantar, Satanás, mas tu vai cair. Mas tu vai cair, porque quem está comigo é o Senhor Jesus. Se levanta para cair. E ele não vai resistir à palavra de Deus. Se levanta para cair. O gigante se levantou na frente de Davi, do povo de Israel, mas ele se levantou para cair. Antes ele ficasse quietinho no lugar dele, foi se levantar, caiu. O que precisamos para ser cheio do Espírito Santo? Sentir a necessidade de ser cheio. Para você ser cheio, você tem que sentir que quer ser cheio. Você tem que se abrir seu coração e dizer: eu quero ser cheio. Você tem que se permitir. Permitir seu coração abrir as portas para ser cheio do Espírito Santo. Não é de qualquer jeito. Deus não invade o coração nem a mente de ninguém. Deus não invade não. Jesus não invade não. O Espírito Santo também não invade. Ele tem que ver você se permitir. Você chorar e dizer: eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero a minha família cheia do teu Espírito, Deus. Eu quero a minha casa cheia do teu Espírito, para que o maligno não possa ficar em nenhum cômodo. Que quando você ora, presta atenção, isso aqui é sério, desceu agora quentinho do céu. Desceu quentinho do céu. Quando você ora na sala, o maligno vai para o banheiro. Quando você ora no quarto, o maligno vai para a cozinha. Quando você ora na cozinha, ele volta para a sala. Por quê? Porque você orou só naquele lugar. E você não pediu a Deus para encher tua casa do Espírito Santo, para colocar teus anjos em todos os cômodos da tua casa. Quando orar para Deus, isso está vindo do céu quentinho. Ore no quarto, mas peça a Deus para colocar um anjo em todos os cômodos, para o inimigo não ficar, porque ele se esconde no lugar onde não tem a oração, onde não tem a palavra. E se tu não profetiza: Senhor, eu coloco teu anjo aqui no meu quarto, coloca na cozinha, no banheiro, na sala, na frente, cerca a minha casa. Se tu não faz isso, o inimigo entra e se esconde. Tu está orando aqui, ele está ali. Até dentro da igreja, a pessoa está pregando aqui, o inimigo está sentado do lado, olhando você para ver se a pessoa erra alguma coisa, para ver se ele desfaz de alguma coisa. Então, quando orar, peça a Deus para encher teu cômodo, da tua casa, todos os cômodos. Isso é uma ordem do Senhor, para que Deus habite anjo ali, para que o inimigo fuja. Crer na palavra do Senhor, obedecer a palavra, perseverar no lugar onde Ele escolheu para te colocou. Meu Deus, perseverar na palavra e no lugar onde Ele colocou as pessoas. Deus está dizendo para você perseverar no lugar onde Ele te colocou. Se Ele te colocou aqui nessa igreja, tu tem que perseverar. Tem que obedecer e perseverar. Tem gente que saiu dessa igreja e veio para outra. E Deus está dizendo: você encontrou o que lá? Você saiu daqui para ir para outra e encontrou o que lá? Está certinho você? Você acha que parou a guerra? Você acha que parou tudo da sua casa, o levante? Porque você está na outra igreja? Não parou não. Eu mandei você ficar em Jerusalém, até que do alto você fosse revestido. E você saiu antes do tempo. Aí eu ia passando ali, encontrei um jovem. Deus me falou essa palavra mesmo. Aquele jovem que passou aqui, que andava aqui direto. Eu esqueci o nome dele agora. Davi. Davi. Deus falou com ele ali. Eu não sei o que está acontecendo com ele, mas Deus falou ali. Quando eu falei assim, eu olhei para ele. Jesus. O Senhor disse: não está ficando em Jerusalém. Está pulando assim, isso não dá certo. Isso não dá certo. Não fique vindo para cá com conversinha não, querer enganar Jesus, que não engana não. Não vai enganar mesmo. No dia que eu contar com ele, eu vou dizer: não engane Jesus não, viu? Nem pense. Nem pense. Nem pense dentro de você enganar Jesus. Porque você não vai enganar nunca. Ninguém vai enganar Jesus.
com isso. Deixa Jesus trabalhar. Esse negócio de ser maior do que Jesus não vai funcionar nada. Só vai piorar as coisas. Vai piorar as coisas. Ficar em Jerusalém, que é do alto seja revestido aí. Foi isso que, olha só como é que é as coisas. Agora vai mudar. Glória a Deus, aleluia. Vai mudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vai mudar. As coisas que Deus diz. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. E Deus disse que nós temos que ter cheio. Deus disse que a gente tem que ficar no lugar onde Ele colocou. Essa igreja é um lugar santo. Quando você entra aqui, não pense que aqui está vazio, não, que tem anjo aqui, 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 todo lugar aqui Deus cerca com anjos. O Espírito Santo está ali, ó, só esperando você abrir seu coração para ele descer. Quer bênção? Quer cura? Quer libertação? Abre seu coração. Abre seu coração. Porque hoje aqui, nessa noite, ninguém vai sair daqui sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém. E para que isso aconteça, quando eu estava lá aqui, a bispa estava louvando. Aí Deus disse assim, ó, coloca seu olho aqui no corredor. Eu disse, como? Quando você terminar de pregar, você vai colocar, é onde o pessoal vai passar. O olho vai queimar, o fogo vai subir e o fogo vai descer. O Espírito Santo vai derramar nesse lugar. E uma bênção grande vai descer aqui nesse lugar hoje. Hoje. Deus está dizendo hoje. Eu não sei quantos pingos vai ser, mas eu só sei que eu vou colocar. Eu só sei que eu vou colocar. E aqui, Senhor, está aqui, ó. A tua unção, o teu poder, o teu poder, o teu poder. Você está na frente e receba a glória de Deus. O teu poder. Aqui vai ter poder hoje de Deus. O que vai acontecer? O teu poder aí, ó. Olha aí, ó. Pronto, ele está de cabeça baixa, Deus levanta. Deus levanta. Aí, Jesus. Levanta para trabalhar, vem para trabalhar, vem. Você é chamado para trabalhar, você está